Estão percebendo a diferença? Estas coisas, tanto de Romanos quanto de Coríntios, são diferentes do fruto do Espírito. Os dons ou as manifestações, como essas que nós lemos, elas são simplesmente dadas por Deus àquelas pessoas que Ele escolheu dar. Ou se manifestam nas pessoas soberanamente conforme a necessidade. São dados aos salvos, conferidos pela graça, pela misericórdia e pela soberania. Quando eu nasci de novo, eu recebi algum dom. Por que que o Espírito fez isso? Porque Jesus ia voltar para o céu. E a igreja ia ficar no lugar de Jesus. Estão percebendo? Imagina, para substituir quantos dons e manifestações. Porque é como Jesus agindo na terra inteira. Jesus tinha tudo isso nele. Ele subiu e ele distribuiu isso pela sua igreja, para que isso forçasse a unidade da igreja. É que nem o corpo. A função da minha mão não é a função do meu pé, eu preciso das duas. Nós somos realmente corpo. Para substituir Jesus aqui na terra, ou para ser a continuação de Jesus, melhor dizendo, Deus colocou esses dons espalhados na igreja, para que a igreja haja com a harmonia, operando em todos esses dons ou manifestações. Esses dons ou manifestações são dados soberanamente e eles vão acontecer, irmãos. É por isso que às vezes a pessoa está com uma vida meio assim e o dom está em operação, porque é do Espírito e vai acontecer. Às vezes a pessoa tem aquilo e não se manifesta na hora que ela quer, mas na hora que Deus quer, é soberano. Essa é a diferença. Os dons estão em operação hoje? Estão, todos, tudo que nós lemos está em operação hoje. Os homens, querendo ou não, todos estão em operação. Por que então a igreja não está tendo o resultado que tinha lá no início, quando esses dons, os mesmos dons, eram operados? Porque falta o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem que estar sendo cultivado para que esses dons sejam operados com o propósito total que Deus tem. Está faltando, irmãos. Não é, a coisa no cristianismo não é manco, tem que ser completo. O cordeiro tem que ser comido inteiro. Não podia sobrar nada. Isso é figura de que é Jesus inteiro. Não é o Jesus, esse pedacinho que você quer, aquele pedacinho que você quer. Não, é inteiro. Agora nós vamos ler Gálatas 5, a partir do verso 18. Vamos fazer outra diferença. Uma diferença bem mais negativa. Verso 18 de Gálatas 5. Se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne. Se você tem uma caneta, assinale obras da carne. São conhecidas e são. Note que não é que pode ser ou talvez seja. São, é uma afirmação. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por isso é tão fácil, é tão natural, é tão gostoso até praticar essas coisas. É natural da carne. Depois da queda, isso ficou natural no homem. O que é carne? É o velho homem. É a cumplicidade. Aquele coleguismo entre a alma sem transformação e o corpo. O que o corpo pede, a alma concede. O que a alma concebe, o corpo realiza. Então as obras da carne são essas. Ela não faz outra coisa, gente. Ela pode ter uma pinturinha ou ser em tijolo à vista, mas é isso aqui. Mas o fruto do Espírito, agora assinala, fruto do Espírito. Eu quero que você deixe gravado a diferença. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Obra é algo que fazemos. Não existe obra sem que alguém não tenha feito. Para se tornar uma obra, é porque alguém fez, concorda? Agora, fruto, quem é que é capaz
capaz de fazer um fruto aqui, no sentido literal. Ninguém é capaz de fazer um fruto, mas obra nós fazemos. Abrem Gênesis 3. Quero que vocês enxerguem uma coisa aqui muito importante. Verso 6. Descrevendo a entrada do pecado original. Quando o homem gritou independência de Deus e passou a ser o Deus da sua vida. Esse foi o pecado original. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui, a vida de Deus se retirou do espírito do homem, daquele casal. O pecado invadiu. O pecado é tudo que não atinge o nível de Deus. Pecar é não atingir o nível de Deus. Esse é o resumo melhor para pecado. O homem ficou entregue ao seu raciocínio, ao seu próprio dirigir. O homem foi criado para andar em harmonia com Deus. O homem é um ser doente nessa terra. Ele nasce inimigo de Deus, tem raiva de Deus, não quer saber de Deus. Manifesta isso com indiferença ou com rebelião, mas é. Por quê? Porque a vida de Deus não está mais no homem. E aqui, quando o pecado entrou, o que aconteceu? Olha o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, colheram folhas de figueira e... Fala mais alto. Olha a primeira coisa que aconteceu quando o pecado invadiu a raça humana. O caráter de Deus, a vida de Deus, a natureza de Deus saiu do homem. E a primeira coisa que o homem correu a fazer, obra. Tão boa que tiveram que jogar fora. Porque aos olhos de Deus, as nossas obras não nos cobrem dele. Mas no verso 21, bendito verso, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Se Deus não nos vestir, irmãos, isso aqui tem um significado espiritual profundo. Se Deus não nos vestir com as suas vestes de justiça, que foram conseguidas na cruz do Calvário, quando Jesus pegou os meus trapos, as minhas folhas de figueira, e diante de Deus recebeu a pena que era minha. E quando ele ressuscitou com vestes de justiça, e Deus me veste quando eu creio. E eu fico coberta diante de Deus. Obras. Desde o primeiro instante em que o pecado entrou, eles correram a fazer, a fazer, a fazer. Obras nós fazemos, mas fruto nós não fazemos. É diferente, completamente diferente. O caráter se perdeu e as obras entraram. Quando nós queremos retornar ao padrão de Deus, nós temos que abrir mão das nossas obras, mesmo as que chamamos espirituais e boas, e pedir para que o Senhor nos inspire, nos instrua para tudo. Você abre um trabalho evangélico, uma igreja, e em vez de chorar na presença de Deus e ficar esperando na presença de Deus, Pai, o que o Senhor quer para mim? O que nós fazemos, irmãos? Copiamos o que está por aí. É assim, 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 todo mundo faz assim, se a gente não fizer assim, não vem ninguém, porque estão acostumados assim, e parará. O que é isso? Deus está quebrando essas estruturas. Uma pessoa joga um veneno, uma doutrina envenenada, a igreja inteira engole e vai ter que ser assim, se você não pregar assim, você não tem público. E daí? Igreja não tem público, igreja tem ovelhas. Deus não pede opinião de ninguém. A Bíblia é um livro de fé. Você lê e crê. E a fé é dom de Deus, é dado. Ninguém nasce com fé. Estão percebendo como nós estamos desviados da prática cristã verdadeira? O fruto é do Espírito. Os dons são do Espírito. As manifestações são do Espírito. São dados e eles acontecem. Vocês entenderam bem isso? Acabou, eles acontecem, independentes de mim. Agora, o fruto do Espírito é do Espírito, mas é diferente do dom. E eu creio que a razão dessa diferença, ou a diferença é a razão de muitos nem querem lembrar que existe fruto do Espírito e corre atrás dos dons. O dom chama atenção para a pessoa. Uma pessoa que exerce dom sem o caráter é muito triste, irmãos. Mas como eu disse, Deus atua na misericórdia. Por enquanto. O fruto é do Espírito, mas diferentemente do dom,
ele tem que ser cultivado por nós. O cultivo é nosso. E para se cultivar um fruto, você gasta tempo. Tem que ter submissão e perseverança. Há um custo, há um preço, irmãos, é alto. É a nossa vida, é a cruz. É você abrir mão de tudo que você pensa, o que você acha, e entrar no que a palavra diz, no que Deus fala. Quando a gente planta alguma coisa, nós precisamos de vitaminas para aquela planta, de adubo. O adubo que faz o fruto do Espírito crescer chama-se submissão, chama-se perseverança, obediência. E isso custa a nossa vida. Mas como eu disse, é o fim da vida natural, da vida sem Deus, para o início de uma vida, é uma libertação. O povo vive atrás de libertação, de coisa de libertação, de fim de semana de libertação, de curso de libertação. Libertação é cruz, é morrer. E viver a vida ressurreta. É isso que é libertação. Eu creio em passos de libertação. Nós temos praticado e é tremendo. Renúncias, confissões, porque eu vi isso funcionar na minha vida e na vida dos que estão próximos de mim. Mas é um processo. Isso é apenas um dos passos. É um processo de morrer para a velha vida e começar a viver a vida ressurreta de Jesus. Isso que é libertação. Para entrarmos nesse cultivo do fruto do Espírito, é isso que vai acontecer. Porque senão você não vai cultivar, por causa do custo. A velha natureza não aguenta pagar esse preço. O velho homem impaciente se irrita com as coisas de Deus fácil, se cansa. Precisa a vida ressurreta estar em nós. Muitos não cultivam por causa do preço envolvido. Gente, operar nos dons e nas manifestações do Espírito não garantem e nem significa que a pessoa tem o caráter de Jesus. Não confundam as coisas, por isso eu fui tão específica hoje. Há um grande perigo entre os carismáticos. Qualquer um que acredita nos dons operantes do Espírito hoje, é um carismático. A palavra dom no grego é carisma. Carisma é uma transliteração do grego. A tradução dessa palavra é dom. Por isso, os carismáticos são aqueles que creem nos dons do Espírito Santo operando hoje. Entre os carismáticos há um perigo muito grande. O de se enfatizar os dons às custas do fruto. É só os dons, é só os dons. Não, não pode. E também não pode só cultivar o fruto sem prestar atenção nos dons. Como o nosso tema é o fruto do Espírito, parece que eu só estou enfatizando, joga os dons no lixo. Não! Desgraçada da igreja se isso acontecer. Mas tem que ter o equilíbrio, irmãos. Caráter de Cristo é muito mais importante do que ter dons. Porque senão Deus daria dons espetaculares para todo mundo e nem todo mundo tem. Mas caráter de Cristo todos nós precisamos ter, desesperadamente. Porque senão não vamos mostrar Cristo nem Deus para o mundo. Porque de discurso, de religiosidade, de loucurada religiosa, o mundo está por aqui. Eu acho que Deus está muito mais. E eu estou falando biblicamente, porque Deus falava para Israel, eu não aguento mais as suas cerimônias religiosas quando o seu coração está longe de mim. Me dão nojo, me dão náusea. Falava para Israel. Você acha que Deus mudou? Vendo a igreja dele religiosa, atrás de homens e não de Deus. Atrás de coisas espetaculares e não do caráter de Cristo. Como diz Frangipane, atrás de manuais e não de Emanuel, o Deus conosco. Oh, Senhor, misericórdia conosco, Senhor. Há um grande perigo. Mas quem quer gastar tempo com o cultivo do fruto? Abre Marcos 4. Mas não assusta não, viu? É o Espírito que faz tudo. Ele só quer o nosso posicionamento. Marcos capítulo 4. Marcos 4, 28, 29 vai mostrar, através de um exemplo da natureza, como sempre Deus faz, Deus usa exemplos e figuras que nós entendamos das coisas espirituais. E aqui em Marcos 4, 28 e 29 mostra como é que se processa o desenvolvimento de um fruto na natureza. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro, o que acontece quando você planta uma semente? A erva. Depois, a espiga. Por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Nós não vamos ver, igreja, o fruto prontinho, pleno na nossa vida. Nós agindo exatamente como Jesus de amanhã, tá todo mundo. Não.
Como é que um fruto se desenvolve? Você planta. Pode plantar o que você quiser. Planta uma baita de uma semente de abacate, um caroço de abacate. A primeira coisa que nasce, não importa se a árvore vai ser enorme, uma árvore frutífera enorme, sempre começa com uma folhinha. A gente planta em lata. Quando eu estava formando minhas arvorezinhas lá em Atibaia, tudo foi em latinha. Quando eu fui buscar, era uma latinha. Eu escolhi algumas maiores, mas elas já tinham estado em latinhas. Pequenininha, uma folhinha. Mas já tem que ver uma folhinha, para depois aquilo ir crescendo e crescendo até chegar ao ponto de dar os frutos. E no mundo espiritual é idêntico. É uma folhinha. Mas tem que brotar. Quantos cursos, irmãos, quanta palavra que cai no seu coração, que dê a folhinha. Pelo menos uma folhinha. Eu não estou acusando vocês, eu estou falando, faça um exame da sua vida. Não importa em que dom você opere, que dê a folhinha. De toda a semente que foi plantada, que Deus planta. E a semente é boa, não põe a culpa na semente. O plantador pode ser meio desajeitado, mas a semente é boa. É a palavra. E outra coisa, o fruto tem que ser inteiro. Você não vai ter 20% de alegria, 40% de amor, mais 55% de... Jesus apresentou 100%. E a nossa meta é ir caminhando para lá. Cada aspecto do fruto é uma arma. Por isso que ele tem que ser cultivado e isso tem que ser manifestado. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Tem que ser um carimbo. Em tudo que eu faço tem aquele carimbo. Estou cozinhando, esse carimbo tem que estar ali. Eu estou fazendo compra no supermercado, esse carimbo tem que estar ali. Eu estou no trânsito, esse carimbo tem que estar ali. Eu estou resolvendo um pepino daqueles no escritório que pisaram em todos os meus calos de uma vez. O fruto tem que estar ali. É aí que eu vejo que tamanho está a folhinha, está crescendo. É aí que eu vejo. Mas não é para desanimar, não. Porque Deus é que dá o crescimento. A Bíblia fala assim, o amor cobre multidões de transgressões. É uma arma. A palavra branda desvia. O que é a palavra branda? Sai de que fruto? Da mansidão. Ou do domínio próprio. São armas. Deus, o Pai, anseia para que comecemos a cultivar esse fruto. Sabe por quê? Me fala uma coisa. Você cultivando o fruto, ou você não cultivando o fruto, Deus muda? Ele deixa de ser Deus? Os anjos deixam de adorá-lo, dele ser reconhecido? Não! E por que ele anseia? Porque ele luta tanto conosco. Porque ele sabe que a chave da nossa felicidade, isso é Deus, gente. Este é o nosso Deus. Deus não quer que ser exigente para ser chato. Ele está nos dando a chave da nossa felicidade, a volta ao homem original que ele criou. É a chave da felicidade. A gente fica, ai, mas que vai demorar, toma tempo, é difícil, eu tenho que morrer. Morre logo! Oh, glória, que coisa boa! E não dá pêsames, nem meus sentimentos. Fala, oh, aí sim, aleluia. Fala aleluia lá no enterro. Até que enfim. Sepulta logo também, para ressuscitar rápido. Deus sabe como vai ser a nossa vida cristã, quando esse fruto estiver sendo cultivado, quando esse fruto estiver brotando na nossa vida. A nossa vida cristã, tanto dentro da igreja como no mundo, ela vai começar a andar. Não estou dizendo que não tem problemas nem dificuldades, mas justamente por isso você vai tirar de letra. E aí que é o testemunho. É o mundo ver você nas mesmas dificuldades que o mundo inteiro passa, mas passando com paz, com amor, alegria, longanimidade. Estão entendendo que é vida cristã? Como nós não vamos cultivar esse fruto? Como? Irmãos, não cultivar o fruto do Espírito é fazer como Adão fez no começo. Deus deu a terra para Adão e disse, cultiva e guarda. Ele não guardou. Nós temos que guardar esta semente. O Espírito é o que produz o fruto, a semente. Mas cultivar e guardar é nossa parte. Não brinca. Não brinca. Mas nós temos que entender cada parte desse fruto. O que ele faz em nossa vida. E como cultivamos. O que o amor é tão genérico, não é? Oh, o amor de Deus é manifestado no meu coração. Mas o que o amor, fruto, faz na minha vida? E como eu cultivo o amor, você sabe? Mas nós vamos aprender. Cada um deles. Cada item desse fruto. Cada parte desse fruto.
Nós vamos aprender, nós vamos entender o que Ele faz. E depois nós precisamos aprender a cultivar. Como cultivar? É isso que nós vamos tratar. E nós precisamos de disciplina e perseverança, mas vale a pena. A vida muda, irmãos. E falando e vendo assim, alguns podem estar assustados e até meio desanimados. Mas eu pergunto, o Senhor nos mandaria fazer isso? Ou nos proporia isso, se não nos capacitasse? Mas o nosso cristianismo é tão xoxo, é tão ritualístico, é tão frio, que a gente fala, como? Eu? Então vou desenvolver esse fruto e ser como Jesus? Impossível. Missão impossível. Em você é impossível mesmo. Mas é a capacitação de Deus. Ele te propõe e Ele te capacita. Você só entrega. Se posiciona, eu quero. E Ele vai te capacitar. O segredo do cultivo é a obediência à palavra. Mas como toda planta, há o que faz bem para a planta, mas há as pragas. As pragas, há 3 pragas que tentam atacar. É o medo, a ansiedade e a preocupação. São as pragas que tentam atacar quando estamos no cultivo do fruto. Medo, ansiedade, preocupação. Temos que expulsar e lutar com isso durante esse processo. Se você pensar assim, como que eu vou cultivar esse fruto como Jesus? Em vez de te levar ao desânimo, tem que fazer exatamente o que Deus propôs na sua palavra, o efeito disso. Como que eu vou ser sem Jesus? Você olha para você, você fala, impossível, era isso que Deus queria. Aí você vira para Deus e fala assim, Senhor, socorro, me capacita, me dá a tua graça. Você fica lá, ó, no pé dele, e ele te enche da graça. E isso vai fazer com que você tenha intimidade com Ele. Vai te fazer ficar horas com Ele, pedindo a graça, pedindo a sabedoria, pedindo o entendimento, pedindo porque você sabe que em você não há recurso. Você vai passar horas lendo a vida de Jesus, como Ele fazia, porque Ele é o exemplo do homem que andou manifestando o fruto. O crescimento vem de Deus. Eu quero que você abra em 1 Coríntios, nós estamos terminando. E a próxima aula começaremos com o item do amor. 1 Coríntios 3, verso 5. 1 Coríntios 3, verso 5 diz: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, porque lá em Corinto eles estavam quase brigando. Uns queriam servir Apolo, outros queriam seguir a Paulo. E ele falou, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Mas de quem veio o crescimento, irmãos? Deus. Mas o crescimento veio de Deus. Você planta a semente. Você vai lá e põe o adubo necessário, rega quantas vezes for necessário. Mas eu te pergunto, você influencia, você sabe como é que o crescimento se processa? Se você tentar se meter nesse processo, você mata a planta, que você vai ter que abrir onde você plantou. O crescimento vem de Deus. Eu estou plantando essa semente aqui hoje, em fé, que Deus, o Espírito, é que coloca isso no seu coração. Nem isso eu posso fazer. Mas o crescimento vem de Deus. Mas para que haja crescimento, você tem que se expor a Deus. Imaginou se eu plantasse uma semente e toda vez que eu fosse pôr adubo ou aguasse, a planta se... Não põe. E fugisse? Ela ia crescer? É ridículo o que eu estou falando, para vocês terem uma ideia. Não ia acontecer nada. Não tinha jeito. Ela se expõe, ela fica lá parada, quieta. Nada, ela só espera o crescimento. E o agricultor vai regando, vai pondo o que é necessário. Abre Mateus 6. Eu gostaria que vocês meditassem essa semana nesta passagem. Antes de nós lermos, você vai ficar aberto para você deixar marcado isso. Mas agora eu quero que você abaixe a sua cabeça. Isso não é um ato religioso. A gente abaixa a cabeça, fecha os olhos para não se distrair, mas não pode olhar de olho aberto, cabeça levantada. Deus não muda, não acontece nada, mas a gente não se distrai. Então, vamos parar de ser religioso. Agora, como tem muita gente, você abaixa a sua cabeça. Se você quiser ficar de cabeça levantada também não tem problema, mas fecha o teu olho e aquieta o teu coração. Fala, Pai, aquieta o meu coração. Pede para o Senhor aquietar agora o teu coração. Em nome de Jesus, se exponha ao Senhor. Está quieto, entrega tudo para o Senhor agora.
Manda agora que a ansiedade saia em nome de Jesus. E agora, desse jeito, você vai ouvir. E deixa essa semente penetrar no seu ouvido até que ela seja colocada no teu espírito, pelo Espírito Santo de Deus, e ela seja trazida ao teu entendimento. É assim que Deus processa a palavra. Por isso vos digo, sinta que é Jesus falando no teu coração, é Jesus falando no teu ouvido, porque foi Ele que disse isso. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, Jesus, contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os que não creem em Deus, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio cuidado. Irmão, posicione-se para cultivar o fruto do Espírito. E só olhe para uma coisa. Olha como crescem os lírios do campo. Amém? Amém. Fixa, Senhor, essa semente em nome de Jesus. Amém.